A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar que Deus está levando a sua igreja a um reencontro com Jesus. E para falar sobre este momento, gostaria de ler no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13, o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Queridos, hoje o Senhor fala para nós sobre este assunto, sobre dois homens que caminhavam em direção a Emaús e estavam entristecidos, pois pensavam que o que tinha sido falado a respeito de Jesus, que ele haveria de ressuscitar, isso não havia acontecido. Ou seja, não havia se cumprido a palavra de Deus. Naquele momento, havia uma frustração no coração daqueles homens e por causa disso estavam abatidos. Mas também o texto fala que no meio do caminho Jesus se encontra com aqueles dois homens. Só que eles pensaram ser um viajante. E neste momento eles começam a falar, a contar de Jesus. E Jesus então abre um diálogo com aqueles homens. Queridos, hoje vamos entender que Deus está levando a sua igreja a um reencontro com Jesus. Ele quer nos falar sobre este assunto, pois quantas vezes eu e você estamos focados em uma situação, em um problema, nas adversidades pelas quais estamos passando e não estamos nos apercebendo que Jesus está ao nosso lado e nos acompanhando a cada passo que damos. Muitas são as vezes que não percebemos que naquele exato momento Jesus está nos protegendo, livrando, conduzindo os nossos passos. Amados, muitas vezes eu e você estamos pensando que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes pensamos que Deus não está conseguindo olhar sequer para cada um de nós, para a sua igreja, e nem tem tido condição e nem tem atendido e concedido o desejo dos nossos corações. Mas a igreja do Senhor Jesus tem que crer, a noiva tem que crer que Deus está ao nosso lado a cada dia. O que acontece é que o que está acontecendo é exatamente que a nossa visão está deturpada, não está clara. Nossa visão de olhar tanto para as aflições, provações e dificuldades nos tem feito perder o foco em Deus. Não conseguimos enxergar o que Deus surpreendentemente está fazendo, o que Ele tem preparado para nós que somos a sua igreja. Queridos, Deus vai surpreender a sua noiva, como fez e aconteceu com aqueles dois homens no caminho de Emaús. No final da caminhada, eles foram surpreendidos por Deus. Fala o texto que no final da caminhada, aqueles homens convidam a Jesus para entrar em sua casa. E no momento em que Jesus entra, e no momento da ceia, no partir do pão, eles conseguem entender, eles têm os olhos abertos, que é Jesus que está ali com eles, aleluia. A igreja precisa crer, a igreja precisa crer que Ele está do nosso lado a todo instante. O que acontece é que muitas vezes nossa visão está deturpada. Amados, aqui eu entendo uma coisa muito, muito importante. No momento que menos esperarmos, em que menos a igreja estiver aguardando, o agir de Deus vai acontecer, vai surpreender a sua igreja, porque Ele está sempre e estará sempre ao nosso lado. Ele é fiel para cumprir a sua bendita palavra. Um dos seus nomes é Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Ele está a todo tempo ao nosso lado, para a honra e glória dEle. Aleluia. Amados, a todo momento o inimigo
vai tentar, através de lutas, dificuldades, adversidades, vai querer desanimar a igreja, levar a igreja a desacreditar em Deus e na ação do Espírito Santo em nossas vidas, vai querer nos fazer desacreditar no poder da sua bendita palavra, vai fazer com que nós não creiamos em tudo aquilo que Deus tem falado ao respeito da sua igreja, mas a igreja não pode desanimar, nunca podemos desistir, nunca podemos esquecer que fazemos parte da igreja e somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Queridos, nossos olhos, como daqueles homens, não podem permanecer fechados. Sabemos que os tempos são difíceis, estamos sendo provados em muitas coisas que gostaríamos de realizar. Estar na igreja, por exemplo, em comunhão com os irmãos, em culto de adoração a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, nos alegrando no poder de Deus, como o povo de Deus. Talvez como no coração daqueles homens que estavam a caminho de Emaús, nós hoje também vivemos um momento de dúvidas e incertezas, porque o inimigo está querendo agir em nossa mente, alma, espírito, emoções, sentimentos e pensamentos, mas a Bíblia nos ensina a levar tudo isso cativo a Deus, aleluia. Sabemos sim, nós temos essa certeza no nosso coração, o sepulcro está vazio, mas com relação à volta de Jesus, muitos de nós ainda temos dúvidas, temos incertezas, mas hoje o Senhor, como aconteceu naquele dia, Deus nos serve à mesa, manifesta o poder desta palavra em nossos corações para dissipar toda dúvida, toda incerteza, para fazer com que os olhos de muitos possam se abrir, aleluia, para nos dar ânimo, para nos dar força, para continuarmos no caminho em direção, agora não mais em direção a Emaús, mas em direção a Canaã celestial, aleluia. Amados, nestes dias só vamos a entender e enfrentar todas as adversidades nesta nossa caminhada como igreja, se os nossos corações estiverem ardendo dentro de nós, como ardeu o coração daqueles dois homens em meio a esses dias difíceis. Só se entendermos e confiarmos e vivermos a palavra de Deus, sem dúvida, sem murmuração. Não entendemos muitas vezes o que está acontecendo em determinados momentos da nossa caminhada, mas cremos que Deus está conosco. Portanto, não entendemos, mas aceitamos que o melhor, o mais excelente de Deus, Ele tem preparado para nós que somos a sua igreja. A igreja nesses dias precisa voltar-se para as coisas de Deus, aleluia, um reencontro com Jesus e declarar a todos que Jesus vive, como fizeram aqueles homens quando retornaram para Jerusalém e contaram a todos o que lhes havia acontecido no caminho de Emaús, de forma que reconheceram Jesus no partir do pão. Queridos, nós, a igreja, precisamos nos levantar nesses dias para falar de Cristo, para falar a todos os nossos amigos, vizinhos, parentes, familiares da palavra de Deus. Precisamos manifestar em nossas vidas a unção do Espírito Santo em nosso meio, independente do que estiver acontecendo ao nosso lado. Deus está conosco, aleluia. Jesus está cuidando da sua igreja. Precisamos
precisamos nos levantar profetizando que Ele tem o controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. E não podemos nos desanimar. Temos que nos levantar na força e na autoridade de Deus e continuarmos nesta caminhada a Jerusalém celestial, a vitória que já nos foi garantida em Cristo Jesus. Amados, o coração de cada um de nós que fazemos parte da igreja hoje não pode ficar preocupado com dúvidas, com incertezas, inseguranças, nem com medo. Nossos corações têm que estar ardendo pelas coisas do Senhor, tem que estar desejoso de se alimentar da palavra de Deus, de sermos ungidos pelo Espírito Santo. A igreja nesses dias precisa ser uma igreja forte, que se levanta manifestando sinais e maravilhas em meio a um povo corrompido e perverso. Aleluia! Eu peço a Deus que esta palavra impacte o teu coração nesta hora, que os olhos da igreja sejam abertos, que cada um de nós tenha um reencontro com Jesus nessa nossa caminhada com Ele, que possamos ver a manifestação da Tua palavra, que possamos continuar profetizando a Sua palavra, caminhando juntamente com Cristo, porque temos a certeza da vitória. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, pedindo que o poder desta palavra impacte o teu coração, a tua família e a nossa nação. Pai amado, que a sua igreja possa estar focada em Cristo Jesus, não nos problemas, dificuldades e adversidades. Pai, que o olhar da sua igreja esteja voltado para os céus, de onde vem o nosso socorro. Assim, Pai, como os olhos daqueles homens a caminho de Emaús se abriram, abre os olhos da sua igreja nesses dias. A igreja tem um reencontro verdadeiro com Cristo Jesus, assim como os corações daqueles homens arderam no momento em que Jesus partiu o pão. Pai, que o coração da sua igreja possa arder neste momento com esta palavra, que a sua igreja se levante nesses dias falando de Jesus, vivendo a tua palavra, Senhor, e mostrando que Jesus está no nosso meio, que o desânimo, as dúvidas, as incertezas de muitos corações, daqueles que pertencem à tua igreja, sejam dissipados. Ah, Pai, que possamos nos levantar com ousadia, coragem e autoridade para continuarmos no caminho agora, não mais para o caminho de Emaús, mas sim como uma noiva ataviada, preparada para Jerusalém celestial. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, esta nação, através desta palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém.